Muito bem, voltando com o nosso Orientes, falando do poder da fala, né? Que acaba sendo a ponta de toda uma manifestação de uma alma. Quer dizer, a fala, ela se tornou aí nesse primeiro bloco, para mim que sou o convidado diante de vocês, como ela se torna apenas um dos meios, e talvez até um dos meios mais censurados por nós, um canal estreito de comunicação. Não é, Ivan? Porque aí eu imagino que o gestual, o olhar, o que a gente reflete no sentimento, no corporal, né, acaba também traduzindo muito. A fala vai ser só um dos ingredientes, e não... Ele talvez seja o mais importante, toda, mas ele não sintetiza tudo, né? Não. Mas, então, falando um pouquinho do meu trabalho, talvez do delas também. É na fala, é através da fala, que a gente vai trabalhar uma questão humana muito importante, que a gente dá o nome de angústia. O que é angústia? Angústia é uma condição humana, dos mamíferos também, aonde a gente entra em sofrimento quando alguma coisa está no fim. O fim do dia, o fim da semana, o fim da aula, o fim do namoro, o fim da vida. O fim de uma motivação. O fim de qualquer coisa. Então, assim, existe uma angústia que é a angústia maior nossa, que é o fim do domingo. Né? Domingo à noite, as pessoas que não beberam, que não usaram droga, elas começam a ficar irritadas, com as pernas inquietas. Quando toca a música de algum programa favorito delas, elas entram em sofrimento porque acabou o final de semana. Assim, o dia do aniversário, muitas pessoas não gostam do dia do aniversário porque ele tem um significado de fim. Mas, enfim, essa angústia nossa, ela só é possível através da fala, ou de construções escritas, por exemplo, as poesias, uma letra de música, a dança. A angústia é expressada por esses instrumentos, o corpo, mas principalmente pela fala, que é com o que nós trabalhamos. Então, ouvir a fala do outro, ouvir como o outro fala, o que o outro fala, a maneira como o outro traz sua vida, sua história, a maneira como ele trabalha o fim das coisas, porque sempre tem alguma coisa terminando na nossa vida, né? Uma mudança. As crianças, quando passam de ano, perdem mudam a professora gostosa, querida, ou vão para outro colégio, ou mudam de cidade, ou mudam de casa. Tudo isso traz uma angústia. E é pela fala que a gente vai poder captar isso, capturar isso e devolver algo bom para o sujeito. Então, ouvir a fala é uma questão muito importante, né? Os pais, quando percebem que o filho está ansioso, eles têm que dar uma chance para esse filho falar. Para dar uma chance para esse filho falar, eles vão ter que chegar perto, esperar essa coisa vir. E sempre vem, como no nosso trabalho, no meu trabalho principalmente, né? A fala das pessoas traz a condição de sofrimento que elas vivem. Sempre alguma coisa nos angustia, sempre. Sempre a gente tem que estar frente ao fim de alguma coisa, né? Ao fim do dia. O que eu costumo pensar a respeito dessa angústia é que muitas vezes as próprias palavras, elas trazem essa angústia desnecessariamente, porque já existe essa angústia na nossa vida, né? Eu estava me lembrando agora, quando você falou dos pais e de escola e tudo, tem um exemplo, assim, acho que até muito comum, corriqueiro, em livros, que mostra a diferença entre a palavra mais e para um pai e um filho. Quando o filho não foi bem em matemática, e ele disse: filho, parabéns, você passou de ano, mas em matemática ainda está precisando melhorar. E aí, se você perceber que esse mais acaba inviabilizando toda a fala anterior.
né, e trazendo, talvez, para o filho que estivesse começando a ficar feliz por ter passado de ano e com dificuldade na matemática. Né? Existe uma... Se você trocar por E... Existe um nome para isso na psicanálise, né? O Freud chamava isso de Verneinung, que é a denegação. Então, é assim, filho, né, que bom que você passou de ano, mas isso é uma denegação. E se você usar um E, você já soma. Você já soma. Não que eu não goste de você, mas percebe. Então, essas denegações são as maldições que, às vezes, uma criança escuta desde pequena. Não que eu não goste que você faça isso, mas... Não que eu não queira te dar isso, mas... A denegação é uma das expressões de comunicação mais horríveis que nós temos. Uau. Porque ela... mostra o que está atrás do sentimento do sujeito. Muito interessante isso, porque eu queria tocar no assunto dessas palavras escondidas. Não é? Essas palavras... Mas antes de você falar das palavras escondidas, o pessoal preparou um VT, eles estão pedindo para colocar, que se encaixa agora, o que o povo fala sobre isso, sobre o poder das palavras. Vamos lá. É através das palavras que expressamos nossas ideias, pensamentos e emoções. Dependendo da forma que é transmitida e recebida, a palavra pode ser interpretada de maneiras diferentes. Você me falou docemente, mas o afeto era doce, mas a palavrinha está impregnada na minha história pessoal a partir de algum momento de conflito, vamos pensar assim. Então, você saiu doce, chegou aqui, abalou e a minha reação pode ser negativa. A especialista explica que as palavras fazem parte da nossa vida desde que estamos no ventre da mãe. Nós entramos na vida escutando, cheirando, tocando, sendo tocado. Quer dizer, os sentidos estão junto com o bebê desde o primeiro momento. Tem uma frase de uma psicanalista argentina muito bonita, acabei de me lembrar agora. A palavra é o primeiro presente que uma mãe dá para o seu bebê. Nas ruas, as opiniões são unânimes. Conforme as coisas que você fala, do jeito que você fala, você pode ofender, você pode exaltar a pessoa. A palavra é tudo. Às vezes, mesmo na boa intenção de expor uma ideia, nós podemos cometer o equívoco ou até o erro mesmo, né, de falar uma palavra que se torna ofensiva. Acho que hoje talvez seja o que possa mudar, né, o mundo. São as palavras. Você tem que tomar muito cuidado com ela, porque uma vez elas soltas, nunca mais. Elas vão fazer o bem, vão ser mal interpretadas ou então vai causar o mal para sempre. Maria deixou um trabalho de 18 anos por um mal entendido. O meu objetivo era salvar a vida das crianças, não era com essa intenção de ser mãe. Os danos causados por um desentendimento podem ser reparados não só através de palavras. Uma palavra mal falada pode ser consertada até pelo seu olhar. As músicas também estão associadas aos nossos estados emocionais. Zezé de Camargo e Luciano. Cada volta um recomeço. Adoro. De paixão. Jorge Mateus. O que é que tem? Eu lembro do meu ex-marido. A psicóloga adverte. As músicas podem influenciar de forma positiva ou negativa. Jovens muitas vezes colocam músicas com um ritmo frenético demais. Isso pode aumentar demais o ânimo. E em situações de multidão, em situações de muito agrupamento, há que cuidar. Podem pesar e provocar uma reação que não é desejada. Lúcia, está aí essa questão das palavras escondidas, esse sentimento ali. Quando a psicóloga falou, você falou de um jeito, às vezes a entonação, o mais... Isso, exatamente. Às vezes a entonação, às vezes a expressão da face, às vezes a postura do corpo. Mas eu estava dizendo em algo um pouco mais profundo dessas palavras escondidas, porque justamente quando nós falamos, por exemplo, vou citar aqui uma frase, você está bem arrumada. Quando você diz você está bem arrumada, existem palavras escondidas, porque bem arrumada para mim é diferente de bem arrumado para você. E se eu digo, esse menino é danado, danado para mim é diferente de danado para você.
E assim tem tanto as palavras que são aparentemente palavras boas ou aparentemente palavras ruins, que não necessariamente seriam se nós soubéssemos decifrar essas palavras para quem ouve. E aí, falando, eu lembrei das palavras escondidas justamente pela questão de escutar, né? Porque saber escutar, muitas vezes, é, antes de tudo, você conhecer esta construção da linguagem. Agora, né? Saber o que está por trás Lúcia, daquilo que gente, você fala. simplesmente colocando para o povo que nos escuta, aí a importância também do sentimento, porque, por exemplo, eu estou vindo de um final de semana lá no interior de Minas e uma senhora foi super carinhosa. Às vezes você nem escuta o que a pessoa falou, mas a acolhida dela é de tanta satisfação, ela traduz no sorriso, ela traduz no carinho, que às vezes você nem liga muito. Ou às vezes a pessoa fala uma coisa um pouco inconveniente, mas você vê que ela está falando até sem saber direito o que está falando. Essa expressão aí do corpo, o sentimento que se coloca, também não ajuda a decifrar melhor essa palavra? Ajuda e muito. Eu acredito que muitas situações da nossa vida nós deixamos passar por esta coisa subentendida. Mas muitos problemas também são criados por este subentendido. Entendi. Aí é que é o problema nosso, porque se fossem só coisas boas que ficassem subentendidas, estava ótimo para nós, não é? E algumas angustiazinhas de vez em quando não faria mal a ninguém. Agora, o problema é que muitas situações, muitos problemas, aquela senhora que diz assim, que terminou um casamento e não era aquilo que ela queria fazer, mas acabou acontecendo porque, numa forma de conversar, né, acaba tendo um desfecho da história diferente daquele que você queria. Agora, isso nós estamos falando para a nossa vida, para conhecimento, relacionamento. Mas se voltar a um foco que eu tenho, que é o lado profissional, isso é um grande problema, porque grandes negociações podem ter problemas justamente por essas palavras escondidas, né, vendas, contratações de pessoas. E aí eu acho que vai pelo mundo afora, né? O Instituto trabalha a parte profissional. A parte profissional. A apresentação, o profissionalismo da pessoa na lida com aquele trabalho dela, por exemplo, vendas, exatamente, ajudando ela a falar bem e mais específico naquela área. A conhecer as construções melhores para que ela possa dizer aquilo que realmente ela quer. Agora, Débora, uma situação, então, interessante nisso tudo. Olha, a pessoa pediu para não ser identificada e ela diz que desde a primeira vez, desde o primeiro namoro, na adolescência, ela não falava, mas ela falava escondido, falava para os outros que ela não queria casar. E ela manifestava que não queria casar. E ela sustentou isso durante 35 anos. E hoje ela está solteira. Está com 45 anos, solteira. Aí ela está perguntando, será que é por causa disso que eu não me casei da minha vida? Não é? O meu maior sonho é constituir família. Vem dessas coisas que a pessoa talvez assumiu, trouxe de algum lugar que ela nem sabe, e ela assumiu e fica falando? Eu não sei se isso é o real motivo dela estar solteira hoje, não tenho esse poder para responder. Mas a palavra tem poder, a palavra tem um poder forte. Você se encaixa naquilo, no caso dela, ela falou a vida toda, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Então, até ela foi pondo barreiras nesse objetivo aí que ela nunca quis alcançar. É como se a pessoa mesmo fosse colocando os obstáculos. Ela determina obstáculos para ela mesma. Sim, porque o cérebro vai assimilando isso, né, Ivan? Isso. Eu acho que esse é o caminho. O cérebro vai assimilando essa questão. Eu não vou conseguir, ou eu não quero, eu não posso. Intuitivamente, ela, quando se aproxima daquela situação, ela automaticamente se desvia. Mas existe um nome importante para isso. Quando uma criança saudável, normal, lúcida, sofre a decepção pela mentira do adulto, pela conduta enganosa do adulto, por exemplo, um abuso, uma promessa não cumprida, crianças saudáveis. As que estão depressivas, não, crianças saudáveis.
ela pode começar a sofrer de uma coisa que a gente chama, em psiquiatria, de distimia. E a distimia, não sei o caso dessa moça aí que escreveu, mas eu vou explicar um fenômeno muito comum. A distimia é uma reação psíquica onde, por causa de uma palavra maldita, de uma mentira, a mentira é a frase que esconde a verdade. Uma mentira, uma promessa não cumprida. A distimia é uma sabotagem que esse sujeito começa a fazer na vida em relação a todos os ganhos que ele tem. Por exemplo, o que é uma pessoa distímica? É aquela pessoa que está procurando um namorado, uma namorada, e encontra e se apaixona. O medo de que aquele fenômeno que está inconsciente se repita faz com que ela termine o namoro. Ou às vezes comece a namorar aquele que ela não tem um sentimento muito forte. Entrou num trabalho, conseguiu uma promoção e daqui a pouco começa a cometer erros, começa a se sabotar para poder voltar para o lugar anterior ou ser despedido. As distimias são reações a essa palavra maldita ou essa comunicação maldita que trouxe um mal para o sujeito. Então, eu geralmente peço aos pais que não mintam. A avó morreu. A avó morreu. Então, vamos lá ver a avó. O cachorrinho foi atropelado, fugiu de casa. Não mintam. Nós vamos mudar de casa. Então, vamos ver a casa nova, vamos despedir da casa velha, fazer o luto disso para que... se a criança já tem algum problema, mais um problema não vai acrescentar nada a ela. Mas se é uma criança saudável, ela provavelmente vai repetir para si mesma, durante o resto da sua vida, essa questão de que no bom, no bem, existe um mal. Então, esse amor vai se transformar em perda. Então, antes que eu perca, eu já termino. Então, assim, as palavras, elas são o cerne da nossa vida. E aí alguém poderia perguntar, mas e o surdo-mudo? Então, ele tem uma outra palavra. Ele tem a escrita, ele tem os sinais, né? Eu fui dar uma palestra uma vez no Divino Salvador, que tem um trabalho de surdos-mudos lá, e eu tento um pouco falar em língua de sinais, mas tinha uma mocinha lá me traduzindo. E, em determinado momento, eu contei um exemplo de uma coisa que tinha me acontecido quando criança, e alguns choraram, né? Então, você vê que mesmo a comunicação não verbal, ela causa um sentimento nas pessoas. Mas a palavra, ela é determinante. Ela é fundamental para a nossa vida. Ela é a maneira com que eu trago essa história, esse sentimento, essa situação. Ela é o veículo. Tudo na minha vida. Para minha parceira, para o meu filho, para o meu trabalho, para as pessoas que eu convivo. E você já trouxe aí o remédio, que é a verdade. Que é trabalhar da melhor maneira a verdade. De uma maneira, talvez, no caso da criança, que ela possa assimilar, trazendo para a realidade dela, para a linguagem dela, da possibilidade dela, aquilo que estamos vivendo de mudança, de transição. Então, eu acho que, pensando um pouco nisso que você está falando, e ainda no exemplo da pergunta que ocorreu, não é? Eu estava pensando o seguinte, que muitas vezes, se nós começássemos a entender o que essas palavras significam para nós, nós poderíamos ter uma melhor solução. Porque, por exemplo, assim, eu não quero casar e eu nunca vou casar. E para uma menina, isso. Eu não posso casar. Exatamente. E o que significa esse casar? Não é? Você não quer casar, colocar aliança, você não quer casar, ter
um marido no papel, você não quer ter um homem, Existe você não quer ter uma companhia, você, não é? Sim. Então tem muita coisa. Relação que meu pai e minha mãe não quero ser possui, igual meu pai e minha mãe, ou nunca vou encontrar um homem igual meu pai, ou, enfim, tem tanta informação ainda que não foi dita, que nessas palavras escondidas nós chamamos de deleção, que é você deletar essas informações de si próprio. E muitas vezes nós deletamos de todas as pessoas, mas o pior de tudo é quando você deleta de si próprio. Não é? E aí o que significa isso? Claro que uma criança ela não tem condições, às vezes, de saber, mas talvez um adulto que escutasse isso pudesse ajudar. E se isso não aconteceu, no meu modo de pensar, e aconteceu agora, quando ela escreve isso, é hora talvez de pensar. E está em tempo de trabalhar, não é? De decidir ainda se não quer colocar aliança, mas quer ter um companheiro, ou não quer mesmo ter nenhum companheiro. Isso, né? Enfim, precisa entender que tem palavra ali que não está dita, tem. Nessa tem que frase. buscar o significado, buscar ajuda profissional. Então, para mim, sim. Em linguística, a gente diz, né, as palavras são significantes, mas embaixo de cada uma delas tem um significado, que é o que você falou aquela hora, que o significado disso para mim não é o mesmo para você. Por isso que a gente precisa sentar e conversar, até que a gente consiga compreender isso, porque cada um de nós escutou palavras onde o significado era diferente, e são as mesmas palavras. Então, por exemplo, num trabalho psicológico, psicoterapêutico, psicanalítico, o que a gente faz? A gente vai decifrar essas palavras, a gente vai colocar o significado delas. Num trabalho psicopedagógico, a queixa das crianças, a dificuldade das crianças, nem sempre vem de um problema neurológico, de um problema... Vem... de palavras mal ditas, percebe? Que letra é essa? Percebe? Que letra é essa, ô seu incompetente? Mas a letra desse meu filho é horrível. Ele não sabe escrever. Ele não consegue. Ele tem dificuldade. O peso desse ele não não consegue, até para você reverter isso. Olha, é tão difícil, porque a criança chega com eu não consigo. Ela é isso. Entendeu? Então é tão difícil eu falar, não, olha, vem cá, eu vou te mostrar tudo que você consegue. Aí eu começo, você consegue comer sozinho para uma criança de 5 anos? Consigo. Você consegue pôr o tênis? Consigo. Aí eu vou elencando. De repente eu olho para ele e falo, você consegue 10 coisas. Você vai conseguir a outra. Porque assim, o não consigo tem um peso tão grande que vem do pai que fala, você não consegue. Tá vendo? Você não consegue. Então, olha o peso disso. E reverter isso é uma coisa assim, é um trabalho, é feito assim com, vamos dizer assim, com empenho para a criança tirar esse estigma do eu não consigo. Bom, e para o pai fala com tanta naturalidade, você não consegue. Você sabe, Débora, que eu tenho uma filha de 14 anos e que esse ano apareceu assim, fez uma prova de matemática e chegou em casa dizendo, eu tenho dificuldade em matemática. E tirou nota baixa. Na outra prova, ela disse, mas você sabe que eu tenho dificuldade em matemática? Eu acho que não vai dar, eu acho que eu vou ficar de recuperação. Foi uma dificuldade tirar dela essa dificuldade, porque eu não sei de onde ela tirou que ela tinha dificuldade. Ela tem 14 anos e nunca teve. Isso, né? Não é? Consegui, porque na outra ela acabou indo bem. Mas é difícil mesmo você detectar isso. Então, nossa amiga, eu acho que está claro, buscar uma ajuda, porque tem coisas aí, significados escondidos, e esse é o poder da palavra, que é uma das formas de comunicação talvez mais importantes. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já.